Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com ele. Quando se assentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu, e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram realmente: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavra da salvação. Nesse evangelho fica claro que esses discípulos não faziam parte dos 11 iniciais, né? Um caso pelo nome de um deles, que é Cleofas, mencionado no versículo 33. Eles iam comentando eles iam triste comentando sobre a morte e o sepultamento de Jesus. Então um desconhecido se aproximou. Era Jesus ressurreto, só que os olhos deles estavam impedidos de conhecer. Aqui nós podemos entender que Deus, de certa forma, impediu que eles reconhecessem Jesus. Jesus o interroga para saber o que eles estão conversando, e eles ficam assustados em saber pelo fato de Jesus não saber sobre a crucificação. Eles perguntaram se ele era o único peregrino em Jerusalém que não sabia o que tinha acontecido, ou seja, a crucificação de Jesus foi um acontecimento muito falado e de repercussão tremenda, né, para ele estar comentando e se assustar o fato de alguém não saber disso. E então eles falam que esperavam que Jesus fosse libertar Israel. Aqui fica claro que eles entenderam que o reino de Jesus seria um reino terreno. Talvez também estavam em conflito. Esse conflito porque certamente eles ouviram falar da sua ressurreição, né? Como eles mencionam que já passou 3 dias, e da notícia que as mulheres deram sobre o túmulo vazio e que eles viram anjos lá. Então Jesus menciona as passagens do Antigo Testamento no qual fala do seu sofrimento e morte para que eles possam entender, né? Aqui não ficou no caso, né? Uma pena que não ficou registrado essas passagens que Jesus falou para eles. Mas podemos lembrar de algumas, como Salmos, Salmo 16, Isaías 52, Isaías 53, Isaías 55, Zacarias 12, e inúmeras outras passagens que mencionam que o Messias deveria sofrer para poder entrar na sua glória. Eles insistem para o peregrino ficar com eles e seguir viagem só amanhã. Somente quando vão repartir o pão é que Deus abre os olhos deles e eles reconhecem Jesus.
talvez eles também possam ter visto as marcas ainda em suas mãos, né? Então Jesus desaparece do meio deles. Aqui é um grande poder, Cristo pode aparecer e desaparecer. Em João 20 vemos que ele aparece onde os apóstolos estavam com portas fechadas. É uma forma de poder que a gente não consegue compreender. Então, quando Jesus desaparece, eles reconhecem, então eles voltam depressa para Jerusalém, para avisar aos 11 que viram Jesus e que ele tinha repartido o pão com eles. O que seria uma simples refeição, né, de peregrinos, acabou se tornando um sacramento. Podemos mencionar umas 10 aparições de Jesus após a sua ressurreição. Apareceu esses 2 discípulos nesse evangelho, apareceu a Simão, apareceu a Maria Madalena, apareceu a mulheres que voltavam pelo caminho para dar notícia, apareceu a 10 discípulos, ainda não tinha aparecido a Tomé, depois apareceu aos 11 discípulos, dessa vez com Tomé presente, apareceu a 7 discípulos no Mar da Galileia, próximo, e a mais de 500 discípulos apareceu também. Essa passagem que menciona que ele apareceu a mais de 500 é mencionada em 1 Coríntios. Lá Paulo também menciona que ele apareceu a Tiago e a todos os seus apóstolos na sua ascensão. E após a sua ascensão aos céus, ele também aparece a Paulo, né? Em 1 Coríntios ele vai mencionar a sua conversão. E agora, a sua próxima aparição será no seu retorno glorioso. Que nós estejamos vivos para que podemos ver essa glória do seu retorno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.